anunciando Jesus com amor, todo sábado em oração. Vem, comunidade, vem clamar, juntos neste santo lugar, de mãos erguidas ao céu, louvando ao Deus de Israel. A alegria do Senhor é nossa força, Sua palavra é nossa direção. O Espírito sopra em nós e acende o fogo da missão. Nós vamos tomar a palavra de Deus em mãos, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 6 ao 14. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo do 6 ao 14. Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis também, certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes: Mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, para nós deve ser sempre uma alegria. A alegria de estar na presença do Senhor. A alegria de vir. A alegria de poder estar aqui. A oportunidade que o Senhor nos dá de podermos congregar. A alegria do nosso coração de em nós já ter essa fé que nos move a nos reunirmos como igreja e clamar o céu sobre nós. Chamar o Espírito Santo, chamar Nossa Senhora, chamar Jesus. E ao fazermos isso, o nosso coração, ele é trabalhado como se trabalhou uma terra bruta, uma terra difícil, uma terra não tão fértil, uma terra
que se diz o agricultor: aquela terra não é tão boa, mas eu vou fazer um trabalho nela e ela vai ficar boa. Esse agricultor é Jesus. E ele vem através de tudo que a gente vivenciou, remexer essa terra que é o nosso coração, para que ela acolha essa palavra que é anunciada nessa noite. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos sair da presença do Senhor as mesmas pessoas. Quando a gente faz o encontro com Jesus, a nossa vida ela sai ali impactada positivamente, que em nós se restaura tudo que estava caído, desfigurado. A presença de Deus é como um sol forte que vai dissipando do nosso ser a escuridão. A presença de Deus é como fogo que tira a impureza do ouro. Você é precioso, você é preciosa para Deus. E este fogo da presença dele vai tirando a impureza. E a gente vai brilhando, porque nós somos luz em Cristo Jesus. Onde ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Mas em Mateus 5, ele também diz a cada um de nós: vós sois luz, vós sois sal na terra. Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade e Jesus é a vida. Ninguém chega no céu senão por Cristo. Não tem outro caminho. Não adianta buscarmos atalho. Não adianta querer nos enganar e querer sair de Jesus para dizer assim: eu vou para o céu por um atalho. Não existe. Existem as mentiras do pai da mentira, que é Satanás. Existem as mentiras do príncipe do mundo, que é Satanás. Que ele, como Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz do demônio: ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Filho do homem, vim para dar vida, e vida em plenitude. Então Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui falando com os seus discípulos, ele disse: se me conhecesses, também certamente conhecereis meu Pai, desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Aqui nós lembramos o que Paulo disse: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aqui nessas palavras de Jesus nós lembramos quando Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus está dizendo aqui: quem me viu, viu o Pai. Jesus se fez um com Deus. O Filho do Homem veio não aqui para ser servido, mas para servir da vida. Jesus está dizendo o quê? Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. Quem me viu, viu o Pai. Quem me tem, tem o Pai. Quem me acolhe, acolhe o Pai. Quem me ama, ama o Pai. Quem me rejeita, rejeita o Pai. Jesus se faz um com Deus. E quando nós, meus irmãos, nos unimos de tal forma também, como os santos se uniram a Cristo, aí a gente entende o que São Paulo disse: eu vivo, mas não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
E o desafio da nossa caminhada é essa. Não adianta só virmos aqui e à frente pregar, cantar bonito, ungido, ou até mesmo vir sentado descomprometido. Não basta só isso. É preciso que a cada dia que o Senhor nos concede debaixo desse sol, nesse labutar dia e noite, nessa peleja, nesse vale de lágrima, como rezamos na salvainha, é preciso que a cada dia nós possamos bater no peito e dizer: minha culpa, minha tão grande culpa, Senhor, dai-me a graça de ser melhor. Dai-me a graça de fazer cada vez mais uma experiência do Teu amor que transforme a minha vida. Dai-me a graça de me converter. Não só me convencer, mas me converter. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se convence porque os outros nos fazem assim. As pessoas chegam e dizem: ah, rapaz, como tu é ungido, ah, que tu é isso, tu é aquilo, e a gente vai se convencendo e vai se descuidando. Ah, eu já estou tão pronto, não preciso eu rezar mais tanto. Eu já estou tão pronto, não precisa eu meditar 3 horas a palavra como eu fazia. Ah, eu vou, o povo diz que já está tão bom, não precisa, e a gente vai se acomodando. Eis a nossa diferença dos santos. Os santos não se acomodaram. São Francisco e os demais não se deixaram convencer e não ficaram convencidos, mas verdadeiramente convertidos. Eles não se deixavam convencer quando as pessoas chegavam e diziam: ah, São Francisco, tu és o santo, e se prostravam em aquilo e aquilo e aquilo outro. Ele sempre se considerava o maior de todos os pecadores e doía nos ouvidos deles quando alguém vinha louvá-lo. Nós não podemos, meus irmãos, descuidar. Somos uma obra inacabável e que precisamos avançar e avançar todo santo dia para as águas mais profundas, e todo santo dia podemos avaliar como eu estou, eu e Deus. Eu e Deus. Existe uma frase de Padre Ayrton Freire que sempre me marcou. Ela é bem simples. É preciso recuar para avançar. A frase do Padre Ayrton. É preciso recuar para avançar. Não podemos avançar de todo jeito. Às vezes é preferível recuar, silenciar, ficar mais na solidão com Deus, entrar no deserto, estar mais fora dos holofotes, mas recuar para avançar. Não recuar para desistir, recuar para avançar. Entrar no deserto da oração, sair um pouco de cena, sair um pouco de estar na presença da comunidade para estar na presença de Deus. Recuar para avançar. Às vezes é preciso a gente fazer assim. Às vezes é preciso a gente estar mais com Deus, falando com Ele, do que falando dele. Porque, meus irmãos, quando nós nos colocamos na solidão com Deus, e quando a gente sai da presença dele, o nosso rosto brilha. Foi assim com Moisés. Quando esteve no monte que recebeu os 10 mandamentos, o rosto de Moisés brilhava, porque tinha passado dias e dias conversando com Deus. Se é preciso recuar para avançar, que o façamos, mas continuar de todo jeito não convém. Que cada um de nós possamos nos examinar a si mesmo diante da grande misericórdia do Senhor, que nos convida. E Jesus, ele se faz um com o Pai. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Então Jesus diz: a minha imagem é a imagem do meu Pai. Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus em 3 pessoas. Eu gosto sempre de fazer essa comparação,
que nos leva a entender um pouco como se pode 3 deuses um só. Como é isso? E aí a gente pega 3 velas acesas no altar, são 3 chamas. Aí você pega as 3 velas e vai juntando uma com a outra. 3 pessoas, uma pega uma vela, outra pega outra, e as 3 vai encostando, e encosta as chamas uma na outra, e depois se forma uma só chama, você não tem como mais distinguir qual é a chama da qual vela. Elas se unem de tal forma que não tem mais como você distinguir. Você sabe que é 3, mas na chama que consome, você não sabe dizer de qual chama é. É da minha vela, é daquela, não. Assim é mais ou menos, a gente nunca vai poder entender, compreender, porque é mistério de Deus, mas são 3 pessoas em uma só: Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus diz: quem me viu, viu o Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conheceis, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Isso é lindo quando Jesus diz assim: as palavras que eu digo, eu não digo de mim mesmo. A fidelidade, a autenticidade do ministério do Cristo, em que ele veio numa comunhão perfeita com Deus Pai, trazer, revelar o que estava no coração do Pai. O Verbo divino se fez carne no Filho. E aqui é um ensinamento para nós. É preciso que nós também estejamos unidos com a igreja. Nós não podemos estar desunidos, distantes, separados da igreja. É preciso estarmos unidos com a igreja. Cada irmão e irmã que recebeu de Cristo a missão de missionar, de levar a palavra, leve com a presença da igreja, em comunhão com a igreja. Isso nos garante essa graça. A igreja nos responsabiliza como leigos. No direito canônico, em que o leigo é dado a ele pelo batismo a autoridade. Você tem a autoridade e o dever de evangelizar, de levar Jesus. Contanto que tenha a maturidade, a comunhão, a vivência, a obediência e a fidelidade à Santa Mãe Igreja. E no versículo 12 ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores que estas, porque vou para junto do Pai. O que é que Jesus está dizendo, meus irmãos? Em verdade, toda vez que um judeu adulto se fazia essa pronúncia em verdade, era costume entre eles trazer um ensinamento novo. E Jesus, seguindo essa tradição, esse costume judaico, Jesus diz: em verdade. E aí nos traz esse ensinamento novo. Em verdade vos digo, todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Qual foi as obras de Jesus? Jesus era um missionário incansável. Podemos ser um missionário incansável? Ele está dizendo aqui: você pode ser um missionário incansável, tanto quanto eu fui, ou até ir mais além do que eu, segundo as palavras do Senhor, fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Qual foi a obra de Jesus? Jesus curou? Jesus expulsou demônio? Jesus realizou milagre? Jesus, onde chegava, trazia esperança, paz, a unção do Espírito, os corações se abriam? Então ele está dizendo: você também eu dou a graça
eu derramo o meu Espírito Santo para que você também faça as obras que eu fiz. Basta o coração abrir, basta a gente querer, basta receber e também basta a gente renunciar aquilo que precisa ser renunciado para ser cada vez mais de Cristo. E aí, meus irmãos, a gente vê em Atos dos Apóstolos que a sombra de São Pedro curava. Quando Pedro ia passando, era tanto doente que o pessoal das comunidades traziam, e que aí não dava para Jesus tocar em todos, ou Pedro tocar em todos, e aí diziam assim, vamos colocar os doentes aqui, aí colocava de um lado e outro, sentado, deitado, nas macas, e disse que Pedro ia passando e só a sombra de Pedro, que ia tocando os doentes, ia curando. Então aqui se cumpre, Jesus ainda fará maiores do que as que eu faço. Não se fala na Bíblia que a sombra de Jesus curou, e a já de Pedro curou. Então veja que grande poder que é dado àqueles que se abrem, àqueles que acolhem a palavra, àqueles que deixam essa palavra se fazer vida em sua vida, aqueles que aniquilam a si mesmo e que diz como São Paulo, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando a gente chega nessa condição, meus irmãos, a gente leva a graça de Deus. O poder de Deus flui em nós, os milagres nos acompanham, porque Jesus disse, os milagres irão acompanhar os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, imporão as mãos dos doentes e eles vão ficar curados. Ide e evangelizai. Foi isso que ele disse, foi essa graça que ele derramou sobre nós. Aí perguntamos, por que isso não acontece? Por que isso não acontece? Porque na maioria, muitas vezes, o emocional é quem fala mais alto. E às vezes a gente se esforça para querer que esses prodígios aconteçam. E muitas vezes não acontece. Jesus está mentindo. Jesus mudou. Foi só para aquele tempo que ele disse. O que é que está acontecendo? E aí nós podemos ter a humildade de bater no peito e dizer minha culpa, minha tão grande culpa, ou ter a prepotência de querer se justificar ou procurar uma justificativa. Eu prefiro essa é minha culpa, é minha tão grande culpa, é os pecados em mim que não permite, é a minha infidelidade, é a minha falta de uma entrega como os demais se entregaram, é a minha inconstância, ora estou ali, ora estou acolá, que faz com que tudo isso não seja possível. Acompanharão quem crê, quem não crê, e o crer aqui não é dizer assim, eu creio, porque São Tiago diz que os demônios creem e tremem. Essa crença de entrega é uma crença de adesão, é uma crença de negar-se a si mesmo, é uma crença como a da Virgem Maria, faça-se em mim tua vontade. É uma crença como a de São Francisco, de renunciar a tudo e se entregar aos braços de Jesus. É uma crença como a de Santa Giana de Beretta. Muitas vezes a gente diz, mas os santos. Não, Santa Giana de Beretta era uma médica, casada, mãe, esposa. E se santificou dentro do seu mundo de trabalho, na sua rotina de trabalho de casa. Ela era médica. E Santa Giana, ela estava grávida e foi constatado um mioma. E os médicos disseram, olha Giana, esse mioma conseguimos tirar e tu vai ficar boa. Agora a criança tem que ser sacrificada. O bebê que está sendo gerado tem que ser sacrificado. E ela disse, de maneira alguma eu irei sacrificar meu filho. Vou levar a gestação. E estou entregue na providência divina. Mas meu bebê eu não irei sacrificar. E sendo médica, conhecia toda a sua realidade e foi adiante na gravidez.
era uma pessoa muito amável, diz que no consultório era um doce de pessoa, de profissional, atendia todos com amor, com carinho, e sempre solidária, prestativa em tudo. E levou a gravidez adiante. Quando chegou o tempo de dar à luz, a criança nasceu bem saudável, mas ela veio a falecer. E quando ela faleceu, lá na sua localidade, eram diversos testemunhos das pessoas que tinham convivido com essa médica no seu consultório. Ela não saiu propagando, mas depois o povo que conviveu com ela, como ela conseguiu passar Jesus simplesmente com seu jeito de ser e de atender e de acolher aquelas pessoas. E aí ela foi beatificada e foi canonizada como santa. E na canonização dela estava o esposo e o filhinho. Não sei se me recordo agora se é do sexo feminino ou masculino. Sei que estava lá o esposo e o filho, né, na canonização de Santa Giana de Beretta. É invocado a proteger as mulheres que estão com mioma, um problema na gestação. Quem quiser aprofundar no conhecimento dessa santa, só pesquisar Santa Giana de Beretta e ler a história dela, que é muito linda. Então, trago esse exemplo de Santa Giana porque às vezes a gente pensa, não, a santidade foi para São Sebastião naquele tempo. Eu, esposa, mãe, pai, na minha correria, nos meus trabalhos, como pode? Pode sim. Tem Santa Giana e tantos outros, se a gente for ver. Agora o santo mais moderno foi beatificado já, né? Não sei o que é Acut, né? Acut é um jovem, né? E que está para ser canonizado. E são tantos e tantos, gente, em processo aí de beatificação, que está na fila para ser canonizado. Então a santidade, ela não é algo que está tão alto que não se possa alcançar. É na simplicidade do nosso dia a dia. Santa Giana se santificou na simplicidade do seu dia a dia, em atender. Não foi só o fato dela dar a vida pela gestação de sua filha, que eu creio que a maioria das mães o fazia. Dar a vida pelo filho, até muitos podem dar, né? Mas dar a vida por quem não conhece, por gente ruim, só Jesus, não é assim? Que deu a vida por nós. Mas foi o testemunho de vida dela, do dia a dia dela. Isso contou e pesou muito no seu processo de canonização. Então, peçamos a intercessão de Santa Giana de Beretta, pela nossa família, pelo nosso lar. Você que é pai, você que é mãe. Peçamos a Jesus Cristo a graça de que possamos nos abrir ao sobrenatural no nosso ministério, para que aonde a gente for enviado, aonde a gente for levado pelo Espírito Santo, possam os milagres de Jesus nos acompanhar. Que os coxos andem, que os cegos vejam, que os surdos ouçam e que os mortos ressuscitem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Deixa essa palavra cair no teu coração.